Muito bem, nós voltamos para a segunda parte do programa É Pra Valer aqui pela PUC TV e nós retomamos com um assunto de grande importância, primeiro para jornalistas, mas não só isso, porque a defesa não só desse segmento, mas da cidadania e da segurança das pessoas em Goiás, num momento em que a gente vive um cenário tão curioso, tão preocupante, por assim dizer, para ser, digamos assim, tímido nos comentários. Foi instalada no dia de hoje a Comissão de Defesa à Imprensa. O Evandro tem mais detalhes sobre isso e vamos explicar um pouco mais, Evandro. A Associação Goiana de Imprensa criou hoje a Comissão de Defesa à Imprensa, né, para auxiliar a defesa dos crimes, né, na defesa dos crimes cometidos contra os profissionais de imprensa. Nós tivemos aí recentemente, há pouco mais de 60 dias, o assassinato do companheiro e amigo Valério Luiz, brutalmente, covardemente assassinado na porta da Rádio 820, onde trabalhava. E aí foi criada essa comissão também para clamar por justiça nesse caso, que foi manchete no mundo inteiro e até agora as autoridades goianas não conseguiram dar à sociedade uma resposta. E nós temos ilustres, né, nessa comissão. Tem grandes amigos aí. O Lares Ferreira, nosso querido avós Daniel Santana, Ulisses Saes, Jordevar Rosa, Renato Dias, Lúcia Vânia, Manuel de Oliveira, pai do Valério Luiz, Wellington Carlos, Jorge Braga, Armando Ascioli, Eurico Barbosa e Rosenval Ferreira. Então, nós da imprensa ganhamos pelo menos uma comissão para nos defender, né? Quem sabe até nos proteger, né, de atrocidades como o assassinato do Valério Luiz. E a expectativa principal agora, nesse momento da criação, é que haja uma força organizada, sistematizada, mas principalmente instaurada dentro da AGI, que possa fazer força, fazer pressão em torno do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, para defender esse caso especificamente que o Evandro Gomes falou, do Valério Luiz. Já temos um pouco mais de 60 dias e até agora nós tivemos uma greve não acontece porque o poder público quer, não se deixa fazer por razões, né, de livre e espontânea vontade. Esse é um problema realmente grave e nós temos que respeitar o direito do trabalhador. Mas, findado isso, até o momento nós não temos nenhum tipo de resposta efetiva, oficial. Muito se fala, muito se comenta, muito se promete, mas até agora nada apareceu do assunto do Valério. E destacar que nós estamos aqui nós somos 3 jornalistas, o Thiago advogado, mas nós somos quase sempre reunidos aqui entre jornalistas de diversas áreas. Então eu acho que isso atende e, de certa forma, conforta a todos. Mas vamos voltar aos nossos demais assuntos. E agora tem uma história sensacional, que é uma história do poder do amor. Thiago, você que é um cara que vive do amor. Sim. Acredita no amor? Demais. Eu sou o amor. Sensacional esse rapaz, hein? Então, olha o que é o amor e o que o amor faz às vezes com as pessoas. Um motorista mascarado foi preso por direção perigosa na Bahia. O que ele estava fazendo? Ele estava simplesmente, foi acusado, de acordo com relatos da Polícia Rodoviária Federal, de jogar o seu caminhão na direção de outros veículos e, acima de tudo, quando as pessoas iam reclamar dele, iam xingá-lo, ele falava: para, cara! Olha como é que ele se apresentava. Mostra como era ao volante. Ele estava mascarado. Com essa máscara, então ele jogava o caminhão em cima dos outros, fazia gracinha, e aí o pessoal ia reclamar, xingar, fazer alguma coisa, e ele estava assim. Tá? Isso foi em Amélia Rodrigues, próxima cidade de Amélia Rodrigues, na última sexta-feira, dia de feriado, 7 de setembro. Mas o nome, a história do amor, o desdobramento do amor vem agora. A explicação dele, ele contou à polícia que usava a máscara porque ele é casado, estava com a amante e não queria ser reconhecido. Segundo ele, ele não queria que as pessoas o identificassem porque ele é muito conhecido ali na região. A polícia relatou que ele jogava o caminhão mesmo em cima dos carros, mas ele mesmo nega tudo. Tiago Camargo, você que é o próprio amor, qual é a explicação que você dá para um sujeito que usa uma máscara sensacional? Tá aí ele. Cara, olha lá, velho. Sensacional, com um caminhão cegonha. Com o meu carro lá. Meu carro. Agora, é muito amor, né? Porque ele tava com a amante dentro de um caminhão cegonha. O simbologismo disso, sabe? É sensacional. Já dizia o bardo, o amor faz a gente enlouquecer,
Faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. E aí vem o desespero, desgovernando o caminhão. Exatamente. Então, Exatamente. o amor faz essas coisas. Não amem. Ou ame com responsabilidade. Se for amar, não dirija. Tem explicação? Eles são lazarentos, né, Vem cara? cá, vem O cara deles são lazarentos, né? Não, ele acha assim, que ele é o Brad Pitt. Não, eu vou me mascarar aqui porque eu sou conhecido Eu pelas sou estradas famoso do aqui, Brasil. Amália Rodrigues. Nas estradas do Brasil. Nas né? estradas do Brasil, eu sou o Bino. Dizem que- eu sou o Bino. Todo mundo vai me reconhecer. Quando você ama, o organismo produz aquela substância ocitocina. Você que sabe. Ocitocina. Então, os bafômetros deviam detectar níveis de ocitocina nos nossos motoristas. Porque é tão tóxico, entorpecente quanto Exatamente. né, Porque a vida suspender a alcoólica. carteira. Não, você tá apaixonado. Olha o tanto de coisa louca que pessoas apaixonadas fazem ao volante. Eu não vou citar nada aqui. A mulher dele, Mas não, fazem faz. coisas a terríveis. esposa dele separou dele, né? Não porque ele atraiu, mas porque ele é doente, né? É porque ele usava máscara. Então é retardado mental. vamos dizer Segundo ela, parece na segunda imagem, ele tá sem máscara. Entendeu? Bom, vamos lá, nós temos uma mulher presente aqui. Então, para da visão masculina, muito engraçadinha, muito cheia de piadinha, vamos dar a visão feminina em cima, que veio lá do sentimento. O sujeito faz isso, tem uma explicação, você se sente tocado, não como mulher, como se fosse amante. Você sentiu isso, nossa, ele foi tão bonitinho, porque ele estava comigo, teve que pôr a máscara para se esconder. Tem saída para o sujeito desse ou ele é lunático? Acho que não tem saída pra amante, né, Morgantini? Tem saída pra uma coitada dessa que se sujeita a ficar com um cara sendo amante que ainda anda mascarado porque tem que escondê-la. Né? Eu acho que mulher que se Então- sujeita a isso. Então você está querendo dizer que se amanhã eu, por exemplo, falo assim, pô, vamos dar uma voltinha, tá? Só que eu sou casado, eu vou usar essa máscara. Quer dizer que você não topa? No caso, eu tenho que usar máscara. Toma, Morgantini! Toma, Morgantini! Cara, sabe o que eu fico imaginando? O cara tá lá com a amante, aí ela deitada, né? Porque esses caminhões tem Boleia. Tem uma caminha lá atrás. Aí fala assim, entendeu? Mascara, fala assim, amor, vou parar no postão ali e vou te possuir. Ela fala assim, vem meu diabão. Vem Vem, coisa! diabão, vem. Mas ó, devia ser uma fantasia sexual mesmo. Também tem isso Ah, aí. é verdade, verdade. É isso aí. Né? É Porque lógico Você é que mauzão. sim. Você joga seu caminho dos outros carros e... Documentos históricos aí, a Domitila, Marquesa de Santos e o Dom Pedro I, ela, nas cartas românticas que eles trocavam, ela se referia a ele como demonhão. Tá vendo? Oi. Tá vendo? Tá vendo? Isso é coisa de posse. O cara é apenas um Dom Pedro moderno, meu amigo. Sensacional. Sensacional. Outra coisa sensacional aconteceu hoje com uma revelação daquelas mais constrangedoras da política brasileira, localizada especificamente em São Paulo. O José Serra, a direção de campanha do José Serra, deixou escapar um documento para lá de constrangedor e feio, no qual ele ensina, ele dá toques importantes sobre como os cabos eleitorais precisam desconstruir a imagem do Celso Russomano, que é o candidato hoje líder nas pesquisas. Serra está em segundo, coladinho, empate técnico tem na pesquisa do Ibope, com o terceiro colocado, que é o Fernando Haddad. Entre as partes curiosas dessa orientação aos quase 200 cabos eleitorais, nós vemos coisas interessantíssimas. Primeiro, Celso Russomano é um político recentemente novo, mas não é tão famoso, e os candidatos e os cabos eleitorais tinham... Famoso ele é. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui agora. Aqui agora. Peraí. Mas isso é político, mas isso é jornalístico, não é político. Peraí, Não, mas o jornalismo é político hoje também. É, Enquanto mas- o passar bigode, Não vão deixar manteiga na bigode do gato, como é vão que é? deixar Também o- virou deputado. Deixa eu contar. O que é isso? Eu não conheço. É candidato a Candidato prefeito a prefeito. agora Não, e é é deputado manteiga no estadual. bigode do gato, né? A Raquel, o Elias Júnior, a Raquel Azeredo também já foi, era jornalista, foi eleita. Gente, eu não estou falando de jornalismo, caminhar separado, caminha junto com o político. Eu quis dizer que ele não é tão consolidado. Vou continuar com a história. No mundo político. Ele, no mundo político. Pronto. Alguém para me salvar aqui. Ele foi, segundo as informações, a cartilha mandava que os cabos eleitorais comparassem o Celso Russomano ao Fernando Collor. Olha, esquisito igual o Fernando Collor. Algumas passagens curiosas são o seguinte. Primeiro, e essa para mim é a parte mais deliciosa que tem. Você chega para o sujeito e fala assim, bom dia, tem que ser um bom dia alegre. Isso que eu estou contando está documentado, não é invenção minha não. Não acho que eu estou botando palavras na cartilha não. Posso falar sobre o candidato José Serra? Alegre, tem que ser alegre. Aí o sujeito fala,
pode, ele vai e fala. Se ele fala assim, não pode, a cartilha diz o seguinte, gente, tá na cartilha, Evandro, tá na cartilha. Quer fazer teatrinho? Não. Fala não pra mim. Posso falar sobre Serra? Não. Indicação, ele vira e fala assim, faça uma cara de coitado e fala que dura só um pouquinho. É só um pouquinho, deixa. Não. Aí não tem essa parte. Ele conta que aonde fazer a cara de coitado, deixa. Aí deixa. Agora ele fala, você sabia que o Celso Tá Russomano... bom, vai, conta. Aí ele fala, você sabia que o Celso Russomano parece o Collor? Parece, não sei o quê. Você sabia que o Celso Russomano faz cara e jeito de pobrinho, mas ele tem um patrimônio avaliado em 2 bilhões de reais? 2 o quê? Bilhões. Bi. O detalhe, aí vem o detalhe da picaretagem. Ele tem o patrimônio avaliado, declarado, na verdade, para o Justiça Eleitoral, de 2 milhões. Então ele fala que são bilhões. O mentor da apostila, dirigente do PSDB, o Edson Marques, que foi quem redigiu toda essa coisa, faça a cara de coitadinho, minta, invente história para desconstruir o candidato. Ele admitiu o teor da cartilha, mas ele disse que vai ter suprimido da aula algumas críticas que aparecem na cartilha. Pessoas que foram à reunião, no entanto, essa reunião de orientação, disseram que houve sim um ensinamento sobre esses ataques. Ele, o Edson Marques, isentou a coordenação de campanha, que diz que ela não conhecia o material, foi tudo culpa dele. Nós temos aqui uma jornalista que vive o dia a dia político em Goiás, conhece uma campanha, tem experiência, assina uma coluna política. É um troço que dói lá dentro ver um sujeito criar um negócio tão repleto de mentiras e tanto teatrinho para desconstruir. Quer dizer, foge o âmbito político e vira um negócio pessoal, sujo, Tainá. Mas a gente não precisa ir muito longe para viver essa realidade, né, Morgantini? Os marqueteiros de campanha, os marqueteiros políticos, eles jogam sujo com a população, né? No quesito enganar a população. O que é feio neste caso é você mentir sobre o adversário, o que não foge do normal também em outras campanhas políticas, né? Todos os estados, inclusive em Goiás, você mentir sobre o adversário. O estranho mesmo, mas eu acho que até o bonito, assim, da união ali, né? O cara falou assim, pegou a culpa pra ele. Então, os outros... Me punam. Me punam. Somente eu tenho culpa disso. Agora, o cara é um gênio, vamos combinar, do marketing político. Eu acho que ele é genial. Vocês estão se apegando aos detalhes errados. Pois não. Porque, olha, mentir, criar histórias, isso é comum na política nacional. Toda campanha, todo candidato fala que vai fazer uma campanha de alto nível, uma campanha limpa, propositiva, mas nas redes sociais espalha paródia, mentira, notícias falsas, por mailing, por tudo quanto é meio que há. A verdadeira questão é saber se o Serra participou desse treinamento. Porque desde que você leu a notícia, eu estou tentando imaginar a cara de coitadinho do José Serra. Nesse momento eu estou entre o cruzamento do Nosferatu e o gato de botas do Shrek. E não é bonito. Então a sua cara de coitadinha não é muito legal. Agora a do Serra deve ser muito pior. Por favor, sabe? Porque faça... Olha, diz aqui, tá escrito aqui, gente. Tá escrito aqui, ó. Dei, oferece santinho, Não, aí, sua primeira grande reportagem, foi filmando a morte da mulher, cadê a voz parte? Tá escrito, cara. Tá escrito. Persista, mas sem ser inconveniente. Faça carinha de piedade. Aí dá um exemplo entre aspas. Por favor... Não vai levar nem mais de um minutinho. Mas olha aí, a ideia, você treina um tanto de gente pra Cara, outra coisa que ele pede pra falar, outra coisa que ele pede pra falar é o seguinte. Você sabia que o Celso Russomano filmou a morte da mulher pra ganhar notoriedade e fama em vez de salvá-la? Isso filmou mesmo. Filmou? Ele ganhou notoriedade realmente quando... Mas ele queria mostrar o... Ele processou o hospital, ele perdeu. A falta de mas é isso que é sujo, né, nas campanhas políticas. É você falar do outro adversário, assim, não só com calúnias, mentiras. Mas eu acho que o pior mesmo, é quando o cara vai na TV, no programa eleitoral, e mente as promessas, ou mente o que fez. Ou o que fez o troço que foi do outro, né? Exatamente. Cara, eu já olho isso aí por um outro prisma, assim. Eu acho que isso foi uma bela de uma sacanagem com o Serra, entendeu? Pra acabar com
com a candidatura dele. O Serra é um cara que não é benquisto mais no PSDB. Desde que ele foi candidato a presidente, que ele dispensou a ajuda do Fernando Henrique, que ele é um cara, o pessoal lá não gosta dele, empurraram ele lá em São Paulo porque não tinha outro, entendeu? Então acho que fazem isso de propósito, tipo assim, ó, meu amigo, você vai ter a sua hora e a sua hora é agora, entendeu? O Russomano tá disparado, o Haddad lá já tá chegando, então acho que fizeram para derrubar ele. E o Zé Serra tem essa história, porque apesar de... O Zé Serra, todos os cargos que ocupou, inegavelmente ele saiu bem avaliado. Tanto que ele saiu sempre para disputar outras eleições e até com êxito. Mas o Serra sempre foi vítima desse fogo amigo dentro do PSDB. Seja pela disputa com a Aécio... Ele nunca foi agregador. Nunca foi agregador. Porque agregar é coisa de fraco na política. Quem tem voto não agrega. Quem tem voto manda. É meu e acabou. Isso acontece em todos os partidos políticos. O PT não queria a Dilma como candidata a presidente, mas o Lula mandava. Então a Dilma é a candidata a presidente. O Lula botou o Haddad por vontade pessoal própria, né? Colocou a Marta hoje. E hoje placou a Marta para ela se explicar. Ela falou, tá aqui, tá bancando você. Olha só que história bacana, você que eventualmente está me assistindo e olha para o seu lado e sabe, e tem filhos gêmeos. Tem um casal de gêmeos, 2 meninos, 2 meninas, um casal, tem trigêmeos, quadrigêmeos. Aqueles gêmeos univitelinos, aqueles que são idênticos, você sabe, eles são pequenininhos, bonitinhos, lindinhos, mas são iguais. Você não sabe quem é o João e o José. Você não sabe quem é o Guinho e o Luizinho. Você tem problema. Na China, tiveram uma solução sensacional para o seu caso. São simplesmente pais de quadrigêmeos que tiveram a seguinte ideia. Mostra a imagem que ela fala sozinha, não precisa do Morgantini falar. Tira o Morgantini. Os pais, Tiago, Tainá e Evandro Gomes Júnior, e amigos do É Pra Valer, numeraram no cabelinho dos japonesinhos, perdão, dos chinesinhos, o número de cada um. Porque eles sabem que o número 1 é o Yen, o 2 é o Yang, o terceiro é o Zaitan e o 4 é o Yanyanyan. E eles numeraram. Fica a sugestão. Tainá, você que está programando já o seu primeiro pimpolho, se nascerem gêmeos ou trigêmeos, você encara? Encaro, né? Faz aí um. Não, encara o cabelinho. Não encara, não é jogar fora uma criança, não. Não vou jogar fora a criança. Você é tão cruel que você fala, não, criança, não gostei, isso é muito pra mim, fica só comigo. Depressão pós-parto, né? acontece. Mas pôr o nome da filha de Vitória. Tem um ali que pode processar os pais, né? Por quê? Tá sem suspensório, é o único. Cadê? Tira lá, peraí, Daniel. Tá sem suspensório, o número 1 lá, ó. Sem suspensório lá. É o excluído, É né? excluído, isso é É um absurdo. menina. Ó, ele já é o número 1. Careca. Pô, sacanagem vai ser. Se tiver menino mesmo assim, a gente não conseguiram. Agora- Não conseguiram identificar. Mas a ideia é genial, Não, gente. olha A ideia é genial. Mas tem um erro de concepção aí. Pois sim, menina lá pois que sim. Olha só, se é pra gêmeos, aqui no Brasil, tudo bem, eu até acho que é uma ideia interessante. Mas pra chinês tem que fazer em todo mundo, em toda a população. Agora, tem que fazer pra todos os chineses, japoneses, coreanos. De 2 bilhões de pessoas. Você imagina. O que é o 2 bilhões? Deixa eu escrever aqui. Não, mas usa só Bilionésimo. aquele diagrama que resolve, entendeu? Então na população chinesa, meu Deus japonesa do e coreana devia ter um padrão. E pronto, começava de Confúcio lá, o Se número 1 fosse- e terminava se- agora no Zizal do Corinthians, que Se ia fosse ser... aqui no Brasil, o Fux ia processar esse pessoal aí, entendeu? É verdade. Tá bom. Nós vamos estudar aqui formas de cortar o nosso cabelo para que ninguém nos confunda. Nós já voltamos para o terceiro bloco daqui, onde é pra valer.